É claro que nenhum de nós se imagina sofrendo um acidente sério ou recebendo uma notícia de que temos uma doença grave que pode até nos levar à morte. Mas se isso acontecer, e numa situação dessa surgir também a questão do sangue, nós estamos decididos a manter a nossa integridade a Jeová. Em tais situações, nós precisamos muito de consolo e apoio para nos manter fiéis. Jeová não prometeu que nos nossos dias receberíamos curas milagrosas, mas ele prometeu que receberíamos uma coisa muito importante. Por favor, abram suas Bíblias. Vamos ler juntos o Salmo 41, verso 3. Aqui diz: Jeová o amparará no leito de enfermidade, transformarás completamente a sua cama enquanto ele estiver doente. A Sentinela de 15 de setembro de 2008 fez um comentário muito interessante sobre esse verso. Ela disse: Davi não esperava que Jeová o curasse milagrosamente. Em vez disso, ele confiava que Jeová o ampararia, isto é, que lhe daria apoio e força para lidar com a doença. Bem, essa é a promessa de Jeová. Ele promete que vai dar o apoio e a força para mantermos a nossa integridade. O Departamento Serviços de Informações sobre Hospitais, o HIS aqui em Brooklyn, o Departamento de Informações sobre Hospitais, os HIDs em cada filial, e as comissões de ligação com hospitais, as COLIs, têm sido instrumentos poderosos na mão de Jeová para dar apoio e força quando surge a questão do sangue. Vocês sabiam que no mundo todo existem 1.700 COLIs com mais de 13 mil membros? Esse não é um trabalho fácil. A grande maioria desses irmãos não são médicos, nem estão ligados à área de saúde. Com frequência, eles são acordados no meio da noite para irem a um hospital. Muitas vezes, ao chegar ali, a situação que encontram é uma situação de confronto carregada de emoção. O trabalho desses irmãos é muito pouco notado por outras pessoas. Eles trabalham, por assim dizer, atrás dos bastidores. Quando nós refletimos no trabalho desses irmãos maravilhosos, que estão sempre tão dispostos para dar ajuda e o apoio que os nossos irmãos tanto precisam, não tem como não lembrar de Jeremias capítulo 23. Jeová diz em Jeremias 23:4: Eu vou colocar sobre elas pastores que realmente as pastorearão. Elas não terão mais medo, nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá, diz Jeová. É exatamente isso que os irmãos das comissões de ligação com hospitais fazem. Eles são pastores maravilhosos que ajudam os irmãos com informações e orientações que eles precisam para manter a integridade. Eu me lembro de um caso que aconteceu quando eu trabalhava no Departamento de Informações sobre Hospitais na filial do Canadá. Uma irmã gravemente ferida precisou ser transportada de avião de sua cidade, que ficava no norte do Canadá, para um centro médico com maiores recursos. Então avisaram imediatamente um membro da COLI e ele foi correndo para o hospital. Então, assim que a irmã chegou lá e foi levada do avião para dentro do hospital, o irmão já estava lá dentro esperando por ela no corredor. Daí, ele se aproximou da maca onde a irmã estava deitada. Ela estava tremendo de medo. Ela olhou para ele e perguntou: O senhor é médico? Ele respondeu: Não, eu sou seu irmão. A irmã fez assim. Ela deu um enorme suspiro de alívio porque ela sabia que agora tinha alguém que ia dar a ajuda e as orientações que ela tanto precisava. Que tipo de apoio e ajuda prática o Departamento de Informações sobre Hospitais oferece? Eu não sei se vocês sabem, mas no mundo todo, em 89 filiais, incluindo o Canadá e os Estados Unidos,
irmãos ficam 24 horas de plantão, 7 dias na semana, para atender chamadas dos membros das colis e também de médicos que solicitam ajuda para dar atendimento sem sangue às testemunhas de Jeová. Esse é um trabalho impressionante. Quando eu trabalhava no HIS, me lembro de receber várias chamadas no meio da noite de irmãos, irmãs, de membros das colis e até mesmo de médicos pedindo ajuda por causa de alguma emergência. E a Organização de Jeová criou ferramentas maravilhosas, como, por exemplo, um banco de dados com milhares de artigos extraídos de literatura médica conceituada. Esses artigos podem ser enviados a médicos ou equipes médicas e explicam exatamente que procedimentos sem sangue eles podem adotar numa situação para evitar a transfusão de sangue. E quando um médico lê um artigo desses, escrito por colegas médicos e publicado numa revista conceituada, ele fica muito mais disposto a cooperar. Assim, ele também toma conhecimento de procedimentos alternativos. E ainda tem uma coisa melhor. Cada HIS tem uma lista de médicos cooperadores. São vários médicos respeitados que não têm receio de explicar para outros médicos como casos complexos, mesmo que sejam bem difíceis mesmo, podem ser cuidados sem o uso de sangue. Eu me lembro de uma vez recebemos uma ligação, no meio da madrugada, sobre uma irmã que tinha acabado de dar à luz e tinha perdido uma quantidade muito grande de sangue. O médico que estava cuidando dela estava muito interessado em receber uma orientação. Então, nós ligamos para um renomado professor de obstetrícia e ginecologia no Canadá. Era um médico que sempre estava muito disposto a nos ajudar. E quando ele atendeu, eu fui logo pedindo 1000 desculpas por ter ligado tão tarde na noite, mas ele respondeu: Mark, não precisa me pedir desculpas. Eu fico muito feliz de fazer tudo o que eu puder para ajudar as irmãs. Ele não era testemunha de Jeová, mas considerava essas queridas pacientes como suas próprias irmãs e sempre estava disposto a ajudar. Então, médicos competentes e corajosos no mundo todo têm ajudado muito os nossos irmãos. E as nossas ferramentas estão ficando cada vez melhores. Vocês provavelmente sabem que agora nós temos um link no jw.org chamado Informações para Médicos. Eu quero destacar bem um ponto aqui. Essa área nova do site não foi feita para as testemunhas de Jeová. Ela foi feita especialmente para a classe médica. E apesar de ser uma área nova, nós já temos visto excelentes resultados. Deixa eu contar uma experiência. Eu vou ler uma carta que uma irmã escreveu para a filial. Ela diz o seguinte: recentemente meu marido precisou me levar com urgência ao pronto-socorro. Lá descobrimos que eu tinha algo parecido a um tumor perto do apêndice. Seria preciso uma cirurgia bem complicada. Enquanto eu tentava explicar ao cirurgião que eu era testemunha de Jeová e que minha posição sobre o sangue era inegociável, percebi que ele estava muito tenso. Em nenhum momento ele foi rude ou intolerante, mas dava para ver que ele estava nervoso. Meu marido saiu para dar uns telefonemas. Uns 5 minutos depois, o enfermeiro me disse que o cirurgião estava acessando o jw.org e baixando algumas informações. Nós não tínhamos falado nada sobre o link. Como ele ficou sabendo, a gente não sabe. Mas 10 minutos depois, ele voltou com várias folhas impressas. Ele tinha lido e marcado várias páginas. E ele explicou para mim e para o meu marido tudo o que estava envolvido na cirurgia. Depois pegou na minha mão e sorriu. Daí ele perguntou se eu estava pronta. Ele disse que ia fazer o melhor que podia por mim. E disse também que tinha feito uns acordos inegociáveis com Deus ao longo de sua vida. 12 horas após a cirurgia, ele veio me ver. Eu brinquei com ele, me desculpando por ter dado tanto trabalho. Ele respondeu: não se preocupe, deu tudo maravilhosamente bem. A gente sabe que ele quis dizer que aprendeu muito com a Coli e com as orientações providas por Jeová para seu povo. A irmã concluiu a carta dizendo: em todos os meus anos, na verdade, eu nunca tinha sentido uma paz tão grande da parte de Jeová. Bem, Jeová não prometeu curas milagrosas neste tempo,
mas Ele prometeu que nos apoiaria e nos fortaleceria quando estivéssemos doentes. Que presente maravilhoso de Jeová é o trabalho das comissões de ligação com hospitais, as COLIs. Sem dúvida, elas nos ajudam a manter a determinação de continuar a nos abster de sangue.